Fala galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do canal SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias do Vasco da Gama. O Vasco que não joga nesse meio de semana, né? O Vasco vai ter um jogo contra o Volta Redonda no próximo final de semana, no próximo sábado. É importantíssimo que o Vasco vença esse jogo. É um adversário mais acessível, mas o Vasco tem tropeçado em adversários acessíveis, né? Vamos torcer para que tudo dê certo e ver o que o Pedrosa tem de notícia, de informação do Vasco da Gama para hoje. Já quero estar deixando os créditos ao canal SBT Sport. Pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sino das notificações e vamos para o game, galera. Enfrentar o Volta Redonda em jogo decisivo pela classificação no Campeonato Carioca. O jogo será em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. A equipe segue a preparação no Rio até sexta-feira, quando viaja para a partida. O Cruz Maltino entra em campo com a confiança em alta após vencer com autoridade o clássico diante do Botafogo. Na quarta posição, com 16 pontos, o Vasco vai em busca de mais 3 pontos no próximo sábado, às 5h30 da tarde. E esse jogão você confere ao vivo, aqui no SBT. Tá completo esse Vasco? Sim, eu vi até uma galera ontem especulando que o Vasco ia com um time alternativo. Não procede, o Vasco vai com um time completo, semana inteira cheia de treinamentos. Ou seja, você tem tempo para descansar. O Vasco não está classificado, muito pelo contrário, tem um risco grande aí, então o Vasco tem que vencer. E a mentalidade dessa diretoria, dessa comissão técnica, é vencer, classificar no Campeonato Carioca e buscar o título carioca. Será que não pensando na Copa do Brasil, que o povo começou a falar isso, que na semana que vem já tem o Marcelo Dias, Mas está né? descansado, Fernanda. O Vasco está descansado. Não, eu não... Olha aqui, início de temporada, quando você chegar no final, né, já todo mundo exaurido. Sim. Agora, no início de temporada, eu também... o Vasco, na condição que tem que se classificar sim para a semifinal, né? Olha a diferença. O Fluminense tem uma viagem, o Botafogo tem uma viagem. O Vasco está no Rio de Janeiro. O Vasco está sem jogar e precisa vencer na Taça Guanabara para se classificar. Eu até acho que o Vasco vai vencer os 2 jogos e vai se classificar, de repente, no lugar do Botafogo, porque o Nova Iguaçu só depende dele e uma vitória já entra. Então acho que o Vasco vai fazer de tudo. O Vasco se tornou um time muito competitivo, tem o melhor lateral do país, tem um atacante faro de gol, e não tem por que poupar, tem que ir com tudo. E um detalhe, eu vi uma discussão boba aí na imprensa de que, por que o Emiliano Dias que tá dando a coletiva? A gente até falou, você explicou ontem isso, né, Pedro? Isso é muito simples, é uma ligação, como eu falei aqui, o cara tá passando o bastão pro filho, é uma unidade que eles treinam. O Emiliano Dias já tá com o Ramon há muito tempo e são 2 caras que trabalham juntos. O Vasco hoje tem 2 técnicos e eles trabalham juntos. Até o Vasco postou hoje, o quê? Ironizando essa discussão, botou uma foto deles 2 e colocou assim, não se fala em outra coisa. Mas assim, obviamente uma ironia, porque isso não é um problema e nem deveria ser discutido. Gente, mas é igual eu falei, negócio de dupla. É igual os sertanejos que participam dos programas, gente. Eu nem vejo eles separados. Quando a Sandy terminou com o Júnior, com o Lucas, foi pra mim quem terminou foi Sandy Júnior. Falei, gente, Sandy Júnior terminou com o Lucas o casamento. Porque gente, você vê a dupla ali a vida toda. Deixa o Emiliano falar. E ele fala bem o portunhol, né? Fala, Rafa. Pegando até esse exemplo aí da coletiva do Vasco, que é sempre o filho que fala, não é comum, mas o Pedrosa já explicou. O Tite também inovou no Flamengo. A coletiva é sempre ele e alguém. Perfeito. Ou é o filho, o Matheus Bach, ou é o Kleber Xavier auxiliar, ou é o César Sampaio auxiliar, ou é o Fábio Maceredian da preparação física. Então é como era na seleção, né? Porque existem questões que vão perguntar. Preparação física, Tite. Quem fala não é o Tite, quem fala é o preparador físico. Inclusive é um elogio que eu tenho que dar aqui ao Flamengo, porque ontem fez 90 minutos muito intensos, falei do Vasco da Gama, e a intensidade ontem do Flamengo na preparação física também foi muito boa. E qual é o seu Vasco ideal, Pedrosa? Meu Vasco ideal, com todo mundo completo? É, claro. Léo Jardim, aí 3 zagueiros, João Vitor, Medel e Léo. 3 zagueiros? 3 zagueiros, você gosta, 3 zagueiros. Estou fechado com os 3 zagueiros. Não é porque eu gosto, é porque é a melhor formação dentro do que se tem à disposição hoje no Vasco da Gama. Paulo Henrique, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Payet. E aí lá no ataque, eu gostaria de ver o Adson jogando de segundo atacante. Mas eu entendo completamente
que o Adson não faz essa função. O Adson é um ponta-direita. Então, dentro do que o Vasco tem à disposição hoje, eu manteria o David junto com o Verratti. Fala. É até interessante essa formação aí que o Pedrosa informou, porque parece, quando você fala assim, 3 zagueiros, é um Vasco muito defensivo, mas não é, porque o Paulo Henrique e o Piton, eles acabam atuando como ala. Perfeito. E eles saem muito pro jogo. Você vê contra o Botafogo, eles pisaram muito na área. Bastante. E é uma arma do Vasco aí pra temporada. Um sofreu o pênalti e um fez o gol. E a gente fala tanto dessa dupla de... Fala o que você vai falar, depois eu quero levantar essa polêmica. Não, outro ponto também, que essa questão dos 3 zagueiros hoje em dia, ela é uma falácia. Esse negócio de 3 zagueiros é defensivo, é retranqueiro. Sim. O Léo sai muito bem, o Léo muitas vezes faz o papel de lateral. O João Vitor aparece na frente, como apareceu contra o Flamengo, como apareceu em outras oportunidades. Então, 3 zagueiros não tem nada a ver com ser defensivo hoje no futebol. E essa questão de soltar os laterais, a gente fala tanto aqui, e eu acho que hoje, no Brasil... não sei no mundo, porque eu não acompanho muito futebol mundial, vocês sabem, eu acompanho muito futebol brasileiro, e no Brasil a gente sabe que tem uma deficiência muito grande nas laterais, Perfeito. não só a esquerda como a direita. E a gente vê isso refletir na seleção. Isso não é até uma coisa muito recente não, porque se a gente for pensar, muito se muda na seleção, mas os laterais não. E hoje a gente encontra essa escassez de achar essa dupla. Mas por quanto tempo ficou o Cafu e o Roberto? E depois veio o Marcelo, sabe? E é difícil essa ruptura, porque realmente não é um lugar que a gente faz uma fábrica tão generosa de pessoas, né? Mas eu acho que está piorando, Pedrosa. E o Vasco é um dos poucos do Brasil que tem 2 bons laterais. O Paulo Henrique, eu gosto, infelizmente, ele me irrita muito, sabe? Contra o Botafogo ele se incorpora. Eu não sei o que ele tem, aquele garoto. Ele se incorpora, é verdade. Gente, mas ele... Meu Deus do céu, Paulo Henrique, cara! Ele é um touro. Ele é muito forte, veloz, ele consegue ser forte e veloz, ele tem muita qualidade, ele fecha e entra na esquina da grande área. Sim. Ele é muito bom. E o Piton, a gente sempre fala dele aqui, o Vasco tem essa sorte, não vou dizer sorte, essa competência de ter 2 grandes laterais, né, Pedrosa? Exatamente, 2 laterais contratados ano passado, um do Corinthians e o outro estava no Juventude, mas pertencia ao Atlético Mineiro, e o Vasco fez essa aquisição. O Paulo Henrique, ele vem crescendo demais desde da segunda metade do ano passado. Quantos anos ele tem? Acho que ele tem 27, se eu não me engano, Já e não o é mais Piton um é muito menino. novo, o Piton tem 22 para 23. O Piton? É. Quantos anos tem o Piton? 22 para 23. Piton! Você não Vai ser pai agora. Gente, Mas ele já é pai da torcida do Vasco, isso é verdade. Piton, 22? 22 para 23. Você é 14 anos mais novo que eu, não é Sim. possível. Não é possível, Ainda é Piton. bonito, tem um Olha sorriso aqui, onde é bonito. que ele comprou essa certidão de Eu também não nascimento sei, dele? só sei que ele joga parecendo que ele tem 30, que joga demais, é um absurdo. Muito. Hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil, na minha Gente, mas opinião. ele parece que joga 20... É um absurdo, ele joga demais mesmo. Impressionante. Impressionante. Muito bem, cadê? Vem cá. Depois dessa recado aqui, tem Foot Crush, nosso game aqui que eu... Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Pouco se falando do Vasco, né? Porque hoje tem muitos jogos aí, tem jogo de Libertadores, tem jogo de Copa do Brasil. O Fluminense também tem jogo hoje parece que o Fluminense joga hoje também pela Recopa, né? Deixa eu ver aqui. Hoje, deixa eu ver, Libertadores. A gente tem o Botafogo na Libertadores hoje. Liga dos Campeões, Copa do Nordeste. Não é hoje, não. Eu acho a Recopa, né? Recopa Sul-Americana, parece que não. Mas é isso aí, galera. O Vasco joga nesse final de semana contra o Boa Vista. Volta Redonda. E no meio de semana é o Marcílio Dias, né? Pela Copa do Brasil. Tem que vencer esse jogo. E aí depois vem o último jogo do Campeonato Carioca só no mês que vem. Contra a Portuguesa. O Vasco precisa vencer os 3 jogos para se manter vivo nas 2 competições. São jogos, entre aspas, fáceis, né? Mas esses jogos fáceis, se o time não entra motivado, se não entra concentrado, igual aconteceu em alguns jogos, o Vasco não ganha, né? O Vasco, qualquer time grande, se não entra motivado, não entra já querendo vencer a partida, corre o risco sim de não vencer e aí azedar o pudim no final das contas, né? Mas eu acredito que o Vasco não vai entrar
com o pé forte, né? Vai entrar para arder mesmo, vai entrar no pique dos clássicos, porque é um jogo que vale muito aí pro Vasco, né? Acho que vai dar vitória nos 3 jogos aí, vamos esperar para ver. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal, acione o sino. Valeu!